Você aí quer dominar o desenho de poses, deseja desenhar poses muito mais dinâmicas, deseja desenhar seus personagens saltando, correndo, pulando, nadando, socando, chutando, fazendo o que quer que seja, eu posso te ajudar desde que você esteja disposto a refletir sobre fundamentos do desenho que incluem a redução da figura a formas geométricas simples. Uma vez compreendido que você deve sempre pensar a figura humana da forma mais simples possível, a partir desse momento nós podemos refletir também sobre outros princípios que se fazem presentes nas poses mais variadas. Acompanhe as demonstrações que realizarei neste vídeo passo a passo, aplique-as junto comigo e eu garanto que você estará galgando um novo degrau no que diz respeito ao desenho de poses. Compreenda, a cabeça estabelece não só as proporções do corpo, a cabeça ela não só guarda medidas que são reproduzidas ao longo de todo o corpo, não só é referência primordial para a estruturação do corpo no que concerne a proporção e forma, como também vai estabelecer a direção do movimento, na medida em que o movimento da cabeça seguido do pescoço expande-se ao longo da coluna e se expande também pelos membros superiores e inferiores. O movimento de todas essas partes está intimamente relacionado. Por exemplo, no que diz respeito ao arqueamento. Claro que o arqueamento da coluna vai gerar uma implicação sobre o arqueamento do eixo do ombro e do eixo do quadril. A porção medial e inferior dos membros será, por sua vez, igualmente afetada. E isso se expande até mesmo ao ponto de chegar às mãos e pés. Da mesma maneira, o tópico da projeção vai estar influindo sobre diferentes partes do corpo. Como assim projeção? Se você inclinar o eixo central da cabeça, isso também vai ter implicação sobre tronco e membros, de modo que a cabeça será a pedra angular da sua pose. Não é legal? Ela não só estabelece proporções, como estabelece também as inclinações de outras partes do corpo. Ah, mas há situações em que a cabeça pode estar inclinada e o corpo paradinho. Sim, isso pode acontecer. Porém, em geral, quando diferentes partes do corpo acompanham o movimento da cabeça, nós temos maior dinamismo. Note que eu principiei o desenho pela cabeça, seguida de eixos, e agora estou produzindo sólidos geométricos que vão me orientar no que concerne a estruturação dos volumes. Uma vez feito isso, eu começo a refletir sobre a anatomia. Se necessário, eu apago o esboço. De fato, eu devo suavizar essas linhas para aplicar sobre elas uma nova camada de detalhes. Porém, antes disso, perceba as inclinações, o arqueamento que se expande da cabeça, passando pela coluna, chegando a ombros e quadril e extensivamente aos membros. Você percebe como essa tendência de permitir que o movimento se expanda, como esse trabalho de expansão do movimento dinamiza a figura? Isso é essencial, essa conexão, essa relação, a compreensão desse efeito dominó é essencial para a obtenção das poses mais dinâmicas. Muito bem, hora de suavizar essas linhas para acrescentar sobre elas uma nova camada de detalhes. Nesta etapa do desenho eu acabo de realizar o esboço anatômico. Eu defini alguns ossos e músculos e através do reforço do contorno eu espero que vocês possam perceber de uma forma mais clara, mais evidente, como se relacionam as partes que obedecem esse princípio da propagação do movimento, desde a cabeça, passando pelo tronco e, claro, membros superiores e inferiores. É muito importante que isso seja assimilado por vocês. Isso vai do esboço, tá? Segue do esboço para o esboço anatômico. Muito bem, uma vez concluído o esboço anatômico, resta-me aplicar o acabamento de meu interesse. Eu geralmente utilizo esse acabamento aqui, eu costumo reforçar os contornos com tinta preta. Eu aplico uma arte final a nanquim, usando pena de molhar, pincel ou canetas de ponta de feltro e traço contínuo, como a Unipin, tá? Micron, Staedtler, canetas desse tipo. Obtendo um resultado muito semelhante ao visto na maioria das histórias em quadrinhos. Isso aqui não raro é acompanhado de algumas cores básicas que hoje em dia faz-se no computador, ou seja, não raro eu escaneio isso aqui, aplico umas cores no Photoshop, mas essa é a minha forma de acabamento. Você pode escolher a sua, você pode pintar o seu esboço com aquarela, com acrílica, com guache, com lápis de cor,
com giz pastel, o que quer que você queira. Então o que acontece aqui é o seguinte: uma vez que nós aplicamos o acabamento, a nossa pose está concluída, perceba que um pouco da energia da pose original pode até se perder, né? Quando nós definimos os contornos, isso traz um pouco de rigidez para o desenho. Porém, graças ao arqueamento, graças ao princípio da expansão do movimento, da propagação do movimento, ainda pode-se ver, identificar aqui nessa arte finalizada muita energia, muito dinamismo. Você gostou? Isso agregou valor ao seu conhecimento sobre desenho de poses? Se você gostou deste vídeo, existe uma grande chance de você gostar deste aqui também. Assista este aqui, caso se interesse por esse, assista outro. E eventualmente eu sei que você vai estar se inscrevendo no canal, isto é, se você deseja aprender verdadeiramente a desenhar. Grato por me assistir até este ponto, eu aguardo em um de nossos próximos vídeos sobre desenho, quadrinhos e afins. Até lá!